Muito boa noite para todo mundo. Antes de começar, meu nome é Arthur, eu sou Developer Advocate aqui no Nubank. Eu sou um homem branco, com cabelos e barbas pretos, e estou com uma camiseta aqui da engenharia do Nubank, que é preta, com vários parênteses, que é algo característico de Clojure da linguagem que a gente trabalha aqui. Antes, um recadinho rápido para quem está aqui presencial. Atrás daquela porta ali no fundo, a gente tem água e banheiro, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se precisarem, tem comidas, bebidas, podem levantar a qualquer momento. Quem está em casa, não sei dizer onde é o banheiro aí, mas podem também. Fiquem à vontade. Bom, então, para a gente começar hoje, a gente está aqui no quinta edição do Meetup, né? A segunda que a gente está fazendo esse final de ano aí, presencial. E hoje a gente vai falar sobre Trilhando Caminhos, uma conversa técnica sobre transição de carreira para engenharia de software, tá? Para quem não conhece Meetup, então é basicamente uma comunidade onde a gente se encontra para trocar conhecimento, conhecer pessoas, então é bem importante a gente conhecer pessoas, isso que é legal de estar aqui, e também interagir com as pessoas que vão estar aqui apresentando, compartilhando algum conhecimento, tá? Pessoal que estiver online, tem um espaço de Q&A, de perguntas aí. Fiquem à vontade para mandar, tá? A gente está com o pessoal olhando aí e aí a gente vai fazendo perguntas conforme for aparecendo, tá bom? Então, só dar um resumo de como que vai funcionar hoje aqui. A gente vai ter duas pessoas que vão falar sobre a transição de carreira delas, que é a Viviane e a Carolina. E depois disso a gente vai ter um bate-papo, onde a gente vai ter uma moderadora, a Maitê, aqui com diversas perguntas que já algumas pessoas já mandaram. A gente colocou um formulário, né, online para mandar. E depois a gente vai intercalando com perguntas de quem estiver aqui e de quem estiver online. Tá bom? Eu espero não ter esquecido nenhum tipo de recado, tá bom? Então, vamos começar, certo? Então, para a gente começar, eu tenho minha colinha aqui para não errar. Eu vou chamar a Carolina Silva Napo. Ela é Associate Software Engineer aqui no Nubank. Ela há pouco mais de um ano, vinda de uma carreira de mais de 15 anos na área de turismo e gastronomia. É muito legal isso. Durante a pandemia, ela entrou em contato com a programação através do bootcamp de back-end da Reprograma. E seu plano aí de longo prazo era começar a atuar como programador em 5 anos, em 2022. Ela venceu uma grande guinada profissional e pessoal ao conseguir uma oportunidade como engenheira de software numa startup. Poucos meses depois, foi aprovado no processo seletivo do Nubank. E eu não sei falar o Ecole, a Escola 42 em São Paulo. E essas oportunidades abriram somente para o poder de transformação de histórias por meio de educação e inclusão. Então, por favor, suba aqui no palco. Palmas. Obrigada. Ups. Aí, é só passar? Tá ótimo. Então, olá, pessoal. Eu sou a Carol. Prazer estar aqui hoje. Falar um pouquinho da minha história. Bom, deixa eu ver. Eu vou apertando aqui. Bom, tem uma fotinho aqui com detalhamento. Como eu falei, tenho 38 anos. Eu sou de Brasília, mas atualmente moro em São Paulo. Essa aí é minha mãe. Já falei? Bom, vamos começar. Senta que lá vem a história. Ninguém aqui parece muito jovem, que lembrou ali, né? E, bom, para a gente começar essa história, eu sempre estudei em escola pública, né? A minha relação com os estudos, quem vem de escola pública sabe que, às vezes, é complexo, né? Entender todo o sistema e a educação tradicional. Então, a escola, para mim, eu gostava, porque tinha lanche, né? E tinha socialização, eu sempre gostei, né, de encontrar pessoas e etc. Então, foi isso. Quando eu terminei o ensino médio, que no meu tempo era segundo grau, eu queria ter feito gastronomia direto. Mas isso foi em 2002, e a gente não tinha MasterChef, a gente não tinha, sabe, esse status que a gastronomia tem, teórico, porque, né, nível salarial e de valorização do profissional
não mudou muita coisa, mas não tinha esse curso, então eu procurei um curso que tinha mais a ver, na época, e eu acabei optando por turismo. Fiz a faculdade de turismo, lembrando que, nesse tempo, eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã no ensino médio, ia para o trabalho de tarde, depois, quando eu comecei a faculdade, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então, assim, eu cumpria, né, a minha educação, era cumprindo obrigações. Daí, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade, era estágio, porque eu fiz 2 anos de estágio na Embratur, e tinha uma vaga, né, para contratar estagiário, tinha vários estagiários, quem já passou por isso, aquele fim do ano, e você, será que vou ser contratada? Não vou. E acabou que o critério de seleção foi uma pessoa que tinha um nível de inglês melhor. Trabalhava numa área internacional, né, do Ministério do Turismo, que é a Embratur. Então, por mais... A única matéria, inclusive, que eu tinha notas boas era inglês, porque eu adorava cantar e tal, não profissionalmente, mas gostava de ouvir música, enfim. E aquilo ficou, né, marcado. Então, eu perdi essa vaga, só que essa vaga me deu sei lá, um impulso para poder procurar outras oportunidades de aprender inglês. Então, logo que eu me formei, não consegui a vaga no estágio, mas consegui uma outra vaga como recepcionista numa empresa. E dali, então, eu tinha, digamos, o privilégio de morar com a minha mãe, e eu passei 1 ano e um pouquinho juntando dinheiro para poder fazer minha viagem para algum lugar para aprender inglês. E foi assim que eu fui para a Austrália, e eu fiz um curso técnico de gestão de restaurante, e voltei 1 ano e 9 meses depois para o Brasil. E o que aconteceu? Ninguém sabe, vou falar. Aconteceu que aquela vaga que eu tinha perdido, né, não tinha sido selecionada, a pessoa que tinha entrado, ela não era lá da minha cidade, de Brasília, ela decidiu retornar, e, por acaso, eu estava no lugar certo, na hora certa e com a formação certa. E essa foi a primeira vez que esse aprendizado, né, esse conhecimento que eu adquiri, que foi o inglês, me abriu portas. E aí, não vou entrar no detalhe da minha, né, carreira em turismo e eventos, mas todas as oportunidades que eu consegui a partir de então, com certeza, aprender o inglês, ter vivido essa experiência, me ajudou. Ok, anos depois, eu realizei o meu sonho, também não vou entrar muito nesse detalhe, de fazer gastronomia. E, nisso, comecei a empreender, a gente abriu um trailerzinho, que virou uma loja, que viraram 2 lojas, e 2020, aliás, veio a pandemia. E, durante a pandemia, né, acho que todo mundo refletiu um pouquinho sobre a vida, né, sobre, enfim, futuro. E, nessa reflexão, eu não estava refletindo exatamente, preciso aprender a programar. Mas, quando a gente está com o radar aberto, eu acho que as coisas se manifestam para a gente. Então, foi quando eu estava assistindo um documentário sobre gastronomia. Eu botei 2021 e uma Odisseia no espaço só porque foi uma odisseia esse ano de 2021 e 2022, desde então. Mas eu estava vendo esse documentário, né, onde tinha esse cozinheiro, estava na China, e mostrando a China, e tecnologia, e hackers, e modernidade, e não sei o quê. E eu falei, meu Deus, esse é o futuro, né? E eu pensei assim como o inglês me abriu tantas portas, né, me criou um futuro para mim em relação à pessoa que eu era antes, eu entendi, sei lá por quê, mas né, vendo aquilo, que a programação seria esse meu novo inglês, para eu poder trilhar outros caminhos. Eu sempre gostei de viajar, depois que eu viajei, lá não parei, né, eu queria alguma coisa que pudesse me permitir viver, né, a experiência de estar em lugares diferentes. E, enfim, na programação, até antes da pandemia, a questão de trabalhar remoto já era uma realidade. Mas, como o Arthur falou na introdução, eu fiz um plano de longo prazo. Eu tinha 35 anos em 2021. Tinha 35 anos, e eu falei, até os 40, aliás, quando eu fizer 40, eu vou começar na área. Tranquilo, né? Então, o que eu fiz? Vou começar a olhar curso. Então, fui na manha e tal, não sabia nada, nunca tinha aberto um terminal. Eu era uma boa usuária de computadores e programas e etc. Assim, tipo, né, na época que eu trabalhava em eventos, gestão de cadastro e etc. Mas
nunca nem tinha chegado perto assim de qualquer coisa de programação. E, bom, aí procurei, bati nesse Reprograma, que é um bootcamp focado em mulheres, né, pessoas pretas, trans, enfim, mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu optei back-end, front-end. Eu falei, sempre fui meio roqueira, sentava no fundo, vou escolher back-end. Critério de seleção. Então, foi isso. Né? Eu acho que depois a gente fala um pouquinho mais sobre questões técnicas, só para cobrir aqui essa transição, mais histórica, assim. E aprendi nesse bootcamp várias coisas. Hard skills, né, que é hoje em dia, né, enfim, habilidades técnicas, habilidades pessoais, e também me abriu a porta sobre me conhecer. Né? Como eu falei, a minha relação com o estudo, com a potencialidade do que eu poderia ser, nunca foi muito apreciada ou bem trabalhada ali por mim, pelo sistema. Então, ali, né, com aquelas pessoas, com uma história diversa, mulheres de todas as regiões, era um curso online, então, ter contato com pessoas me ajudou muito a me descobrir e aprender muita coisa. E é isso. A Reprograma também me ofereceu uma mentoria, né? Porque depois o bootcamp durou 3 meses e é isso, né? Você faz um bootcamp de 3 meses, você vai procurar trabalho, porque você está pronta. Só que não. Só que sim, só que depende. A gente fala também disso, também a gente tem algumas perguntinhas mais voltadas, né, sobre quando a gente está pronto. Mas eu sei que eu saí dali muito empoderada. E, nesse sentido, ela também providenciou um mentor, e eu conversava com ele, eu cheguei a fazer outros bootcamps, outros cursos online, professor Guanabara, enfim, coisas que acho que quem está tentando a área aí já deve ter visto. E, através desse mentor, nas conversas que a gente tinha, ele falou que um amigo dele estava com uma oportunidade numa startup. E acredito que aconteceu. Eu consegui meu primeiro emprego em janeiro de 2021, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, que, na verdade, eu ainda estou nesse estado até hoje. Bom, eu consegui esse meu primeiro emprego e a realidade bateu na minha porta. Toque, toque, toque. Obrigada. A complexidade do mundo real realmente veio em todos os sentidos, né? A gente começou ali, não, sei fazer API, sei fazer tudo e tal. Só que aí você vê tipo assim, você fazer um projetinho, né? Aí tem um programa inteiro, uma empresa inteira, boleto sendo emitido, e foi louco. Eu tive apoio de muitas pessoas, meu gestor na época foi super paciente, e, inclusive, ele me deu uma dica de um curso, eu não morava em São Paulo até então, né, o meu trabalho era remoto, e me deu a dica de um curso da 42, e eu vim para São Paulo. Aí, galera da 42, salve quebrada! Eu vim para São Paulo para fazer a piscina. Essa escola é uma escola diferente, então fiquei super empolgada, porque diferenciava da escola tradicional, né, onde não tinha professores, se aprendia com os outros colegas, projeto, e foi realmente incrível. E aí aconteceu que, durante esse processo seletivo, que chama Piscina da 42, que dura um mês, eu recebi, né, como as coisas são rápidas, assim, né, faz o bootcamp, consegue emprego, e acontece também layoff. Né? Então, tipo assim, passei por todas as fases do desenvolvimento e minha carreira encerrou. Enfim, não, brincadeira. E aí, o que aconteceu? Eu sofri esse layoff, né? Fiz parte de um layoff. E, enfim, a vida, né? A vida que segue. Porém, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei recebendo incessantemente um anúncio de vaga de um projeto do Nubank, né? De um processo seletivo focado. E eu, não vou me inscrever. Eu estou mudando de carreira para focar, para ser uma pessoa que não fica pulando de galho em galho, que me dedico a uma coisa. Eu não vou sair dessa empresa, né, antes do layoff, óbvio. Não vou sair, não vou sair. Mas ficou aparecendo aquela vaguinha lá, e eu fui no último dia, na última hora, e apliquei para a vaga do Nubank, e fui passando nas etapas. Aí eu, não vai dar em nada. Enfim, aconteceu o layoff nas últimas semanas desse processo seletivo da 42, e passou uma semana ou duas, eu recebi uma resposta onde tanto o Nubank quanto a 42 tinham me aceitado. Aqui no Nubank a gente trabalha em C,
aliás, em Clojure, e na 42 em C. Né? A complexidade do mundo real vezes 1000, assim. Bom, o que aconteceu, né? Agora o presente, o que está acontecendo? Estou trabalhando muito, estou me dedicando muito, e eu acho que aí a gente também pode entrar em outros detalhes depois. Eu só queria encerrar falando um pouquinho sobre, né, nesses 2 anos de estudo, emprego, layoff, curso X, curso Y, e etc., que até agora a gente só falou, eu sei que é sobre a história, mas pessoas, né? Eu acho que mesmo numa carreira que a gente fala que é de exatas e tal, as pessoas continuam sendo o fator principal, né? O meu autoconhecimento, empoderamento nesse processo, né? Descobrir que você, por que eu tinha uma relação ruim com os estudos, né? De repente você entende, existe TDAH, existem, né? Dificuldades e etc. E, né, as pessoas que estão ali do seu lado, né, eu tenho o privilégio de ter um companheiro que, tipo, sério, até todas as coisas que eu preciso, porque é uma área que demanda muito estudo, então a gente, né, coisas do dia a dia, você pode contar com essa ajuda, e que oportunidades, né, mudam vidas. Eu acho que tanto o meu primeiro gestor, quanto a Nubank, a 42, a Reprograma, todos que abriram aquela portinha ali, transformaram a minha vida, que mudou, assim, completamente. Bom, eu desfiz alguns mitos, eu vou só dizer realmente assim muito rapidamente, né, que talvez essa área não seja tanto sobre matemática, mas sobre raciocínio lógico, né, que eu adoro essa imagem, que eu faria até mais rodinhas ali, que progresso, né, não é, a gente sempre acha assim, nossa, ela foi para o sucesso. Você vai, você volta, todo dia é um drama. E que não são pessoas especiais, incríveis, que estão aqui ou que, né, ganham essas vagas. Eu sempre olhava até assim, a Reprograma falava, fulana arruma um emprego. Eu falei, sempre aquelas nerds, sempre sem ofensa, nerds, mas assim, pessoas que já são, né, que já estudam, já têm o hábito, vieram de escolas boas e tal, mas são pessoas, e eu acredito que eu estou nesse caminho ainda, que aprenderam esse processo de estudo, de dedicação, enfim, de lidar com o sistema. E é isso. Meu conselho, que para ter esse sucesso, para ter esse progresso, é só começar. Quando a gente troca de carreira, a gente talvez dê passos para trás, né? Talvez se eu tivesse pego aquele emprego diretamente, né, eu não teria vivido tudo aquilo outro que eu fiz, mas né, tudo que eu fiz depois. Então, esses passos para trás, às vezes são impulsionadores. Não existe receita, essa é a minha história. Talvez Viviane venha aqui contar dela já, estou terminando, acho que passei do tempo. E, né, não existe receita, e confie, siga, acredite. E eu decidi terminar com essa mensagem de futuro, né? Essa é uma tatuagem que eu tenho e é de um símbolo que significa que não é tabu voltar atrás e buscar os que esqueceu, né? Que é sobre volte e pegue, ressignificar, né, o nosso passado, construir o nosso presente, né? Porque o futuro, na verdade, depende do que a gente faz hoje, né? Então, isso tocou muito, né? Eu acho que mesmo isso durante essa, digamos, a transição completa, nos estudos, no trabalho, eu vivo, ok, eu aprendi um pouquinho, mas eu tenho que voltar e tenho que reler, eu tenho que voltar e tenho que fazer de novo. E é isso. Eu agradeço. Ali tem meu LinkedIn e muito obrigada. Boa, muito obrigado. Lembrando, pessoal que está online, mandem perguntas no Q&A, que aí depois, no final, a gente vai fazer essas perguntas, certo? Bom, então vou chamar aqui a nossa segunda convidada. Deixa eu vir até um pouco mais para cá. Eu vou convidar a Viviane Sampaio. Ela, depois de atuar por 10 anos na área de saúde, iniciou a transição de carreira para a área de tecnologia de informação no início de 2022. Quando começou a estudar as principais stacks de front-end, percebeu quão vasto era o universo de desenvolvimento, então iniciou uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente, ela está finalizando o 3º semestre do curso e atua como estagiária na área de testes de qualidade. Ela se interessa por temas relacionados à área de engenharia de software, automação, testes, dados e cloud computing.
e acredito no poder das pessoas e da comunidade na construção de um futuro mais inclusivo. Então, por favor, Viviane, vem aqui. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Legal. Bom, eu trouxe aqui um resumo da minha história para compartilhar com vocês. Alguém aqui tem mais de 30 anos? Sério? Ah, legal, legal, legal. Eu tenho 33 anos, né, pessoal? Estou passando pela minha transição de carreira. O primeiro contato que eu tive com programação foi em 2007. E tinha uma instituição que eram as escolas de informática, né? Hoje em dia não tem mais, ninguém precisa estudar informática, né? Vocês já nascem com isso presente no dia a dia, mas eu estudei numa escolinha ali de informática, né? E era um curso de web designer. E tudo que você precisava ali para montar um site era aprender HTML, CSS e JavaScript. Não tinha ideia, a gente fazia tudo no bloco de notas, né? E foi o primeiro contato que eu tive. Só que naquela época eu era muito jovem, né? E eu me identifiquei muito com a história da Carol, que naquela época eu tinha pouca perspectiva do que o estudo era capaz de proporcionar na nossa vida, na nossa profissão, no nosso futuro, né? Então eu não levava muito a sério aquilo ali. De repente eu olhei para JavaScript e falei: nossa, eu não vou conseguir aprender isso, né? Isso me bateu muito hoje em dia, que eu estou vendo umas coisas muito mais complexas. Eu olho, eu falo: caramba, eu não vou conseguir aprender isso. Só que aí eu lembro, eu falo: não, eu vou conseguir. Né? Então, hoje eu tenho essa maturidade que naquela época eu não tinha. Então, esse é um ponto bom. Eu acho que a gente sempre, por mais que o desafio seja difícil, a gente pense que eu não vou conseguir estudar isso, ou não vou conseguir, vai conseguir. Né? Às vezes vai precisar voltar atrás, ler mais uma vez, fazer mais uma vez, mas a gente consegue. Né? Então, esse foi o meu primeiro contato aí com programação. Claramente, eu não concluí o curso de design, gente. Eu precisei pedir ajuda para montar essa apresentação que vocês estão vendo, porque se dependesse de mim... E a vida ela foi se encaminhando, né? Assim como a Carol também, eu precisei ali trabalhar, estudar, porque a gente sabe que a gente precisa disso, né? Eu não sabia muito bem ali o que eu queria fazer, o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu precisava estudar e precisava ser alguém. Né? Isso era bem claro. E acabei parando assim na educação física, né? Eu comecei a trabalhar numa academia, gostava bastante das pessoas, do ambiente, do lugar, enfim. Em 2014 entrei na faculdade de educação física, né? Em 2016 iniciei o trabalho com idosos e atividade física. E foi incrível, né? Atuei durante 6 anos com eles. Eles estão aí, como vocês podem ver. Eu estou aqui no cantinho. E eu não era boa em nenhum esporte, gente. Nada, zero, assim. Eles eram muito melhores do que eu, inclusive. E aí mudei de profissão. Mas não foi só por isso, né? Em 2022, eu comecei a ter uma inquietação quanto ao meu estado profissional, digamos assim, né? Eu já estava um pouco mais estagnada, eu tinha uma senioridade ali naquele trabalho que não ia muito mais diferente daquilo, mas eu queria fazer coisas diferentes, né? Eu queria, sei lá, aprender uma coisa nova, eu queria agregar algo mais à minha carreira. E aí eu comecei a ver coisas, cursos, enfim, estudar. E eu assisti uma palestra, por acaso, gente, da Malala, num curso, assim, numa live da PUC Rio Grande do Sul. E aí ela contava na história dela como que o irmão dela, se não me engano, era desenvolvedor, né, programador, e ela estava aprendendo a programar com ele. E ela disse uma frase assim: todo mundo deveria aprender a programar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: poxa, todo mundo pode aprender a programar, então? Legal. Mas passou, né? Só que realmente aquela inquietação estava presente dentro de mim. Eu queria algo mais ali da minha vida, da minha carreira, né? Queria buscar coisas maiores. E eu falei: acho que eu vou resgatar aquilo que eu estudava lá quando eu era adolescente, né? Por que eu parei? Por que
não veio ninguém e me falou, não, vai, continua, né? Eu acho que isso é muito importante também, a gente ter uma perspectiva daquilo que a gente pode fazer, né? Porque muito, por exemplo, da minha experiência na transição, da dificuldade que eu tinha, ainda tenho, é a minha insegurança de olhar para mim e falar, poxa, acho que eu não sou capaz de fazer isso. E é uma bobagem, a gente é capaz de fazer tudo, né? Às vezes sai mais rápido, às vezes mais devagar, mas a gente consegue, né? Então, em março de 2022, ali bem no comecinho do ano, eu resgatei esses estudos, né? Como eu já tinha ali um conhecimento com front-end, falei assim, poxa, vai ser isso, né? Vou pegar aqui um curso de desenvolvimento para a web e voltei a estudar. É difícil quando você é mais velho, você falar, eu vou largar tudo que eu tenho até aqui, que é estável, e começar uma coisa nova, né? Então, assim, as pessoas tiveram um papel muito importante na minha vida. Todo mundo que estava ao meu redor me dando força, minha família, minhas amigas, meus amigos. Só por conta disso que eu tive força naquele momento, né? E através de uma amiga minha conheci o Arthur, que me gentilmente, né, fez a mentoria comigo aí durante quase um ano, né, Arthur? Escutou muitas inseguranças e medos e como que eu vou estudar tudo isso. E aí é engraçado que a gente não tem o vislumbre de como que vai ser quando você começar a trabalhar, né? Então, eu nem procurava muita vaga. Eu falei, eu vou continuar estudando aqui, nem vou procurar muito. E no meio de 2022, eu tive contato com esse curso, que é da USP São Carlos, que é o Meninas Programadoras. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu indico bastante, é bem legal, tá? É um curso bem prático. E aí eu deixei aqui o site, vocês podem dar uma olhada depois. Foi um curso assim, de mais ou menos uns 2 meses, né, que elas usaram Python para a introdução à lógica de programação. E eu me diverti muito fazendo esse curso. Assim, foi muito legal começar a entender, a resolver ali pequenos problemas. E aí, no final desse curso, eu falei, é isso que eu quero. Realmente, eu falei, não, eu vou seguir atrás disso, eu vou conseguir, dá para estudar, dá para aprender. E, então, em outubro, eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sempre tive muita curiosidade de saber tudo, né? E o Arthur está aqui para dizer. Se deixasse, eu me matriculava cada semana num curso diferente, num bootcamp diferente. E aí não dá, né, gente? Você precisa ter ali minimamente uma organização, seguir em alguma coisa para poder extrair o melhor daquilo. Então, para mim, a faculdade fazia sentido, porque a faculdade vai ter lá, né, o cronograma, vai ter a programação e eu vou seguir, né? E tem sido uma experiência bastante interessante, não só pela faculdade, pelos estudos, mas pelas pessoas, né, pessoal? Para mim, assim, eu sempre reforço bastante isso das pessoas, da comunidade, essas iniciativas, reprograma, programaria, tudo isso que a gente vê é muito importante para disseminar aí o conhecimento, né? E aí, em março de 2023, eu consegui a minha primeira oportunidade na área, que foi com desenvolvimento web. E aí é aquilo, né? Eu saí de um emprego que eu tinha segurança de anos para ir num emprego novo, e era tudo aquilo que eu queria. Minha primeira vaga, fui super feliz, né? Cheguei lá, gente. Aí o mundo real não é como nos estudos, né? Eles precisavam, naquele momento, de alguém que lidasse muito com a parte visual, né, da aplicação, o designer mesmo, o design, né? E eu não sou boa de estilizar coisas, pessoal. Não era comigo, não foi uma experiência, assim, foi uma experiência bacana pelas pessoas que eu conheci. Eu aprendi de várias coisas lá. Fiz amigos, eles me ajudaram a centralizar lá as minhas divs. Mas foi uma experiência assim mais conturbada, né? E isso é interessante de trazer também, porque carreira não vai ser uma linha reta, né? Nunca vai ser a vida, não é uma linha reta, profissionalmente menos ainda, né? Então, tem altos, tem baixos, e saber lidar com essa frustração naquele momento foi importante para mim, né? E agora, no mês de setembro, na verdade, em julho, eu entrei num processo seletivo da SkyOne,
para trabalhar com QA e testes. E eu entrei assim no processo seletivo muito, vou fazer aqui, né? Não vai dar em nada mesmo. E aí eu fui passando, né? Fui passando. Eu já tinha me desligado, né? No final de julho, ali mais ou menos, eu já tinha me desligado do meu emprego, então eu estava desempregada, o que é bem crítico, né? Mas fui passando nas etapas, deu tudo certo, e aí em setembro eu comecei o meu estágio. É uma empresa muito bacana, é um programa de estágio bem legal também, onde a gente tem oportunidade de aprendizado mesmo, né? Então a gente está colocado lá numa trilha, a gente vem com bastante desenvolvimento. E esses são os meus amigos, estagiários. Eu sou a mais velha deles, tá? Eu não sei quem é dos mais velhos aqui, né? Se sente que tem uma barreira, tudo. Eu senti bastante isso porque é tudo muito comum, né? Para quem é mais jovem, assim, isso que a Carol falou de programação, tecnologia ser o novo inglês, né? Faz muito sentido para mim. Então eu sentia um pouco dessa insegurança. Mas é bacana também a gente olhar para a nossa experiência com carinho e perceber que ela faz tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, do trabalho, faz sentido para onde a gente está hoje, né? E a gente precisa dessas habilidades também, né? Então eu aprendo com eles, eles aprendem ali um pouquinho comigo e a gente vai juntos. Então hoje eu estou trabalhando na área de qualidade. Mais uma vez, pessoas são muito importantes, né, na minha história, assim. Eu estava conversando com uma garota da faculdade, né, e ela comentou sobre a área de testes, tudo. Eu fui pesquisar e aí eu encontrei essa vaga, me candidatei e aconteceu tudo isso. Se não fosse essa conversa que eu tive com ela, não teria acontecido. Talvez tivesse acontecido outras coisas, mas essa não teria acontecido. É uma área que me surpreendeu bastante, tá? Por a gente estar presente durante todo o ciclo do desenvolvimento do software, e não só lá no final, né? Então, eu desenvolvi toda a aplicação, depois vai lá no final e testa. Não, a gente está presente em várias etapas, isso é muito interessante. Eu acredito assim, que para eu que estou aprendendo agora, tem sido bem legal, tá? Lá a gente trabalha também com testes automatizados, o que é bacana, então dá para aprender bastante sobre lógica, desenvolvimento, e é isso, pessoal. Acho que eu tinha para falar aqui da área. Obrigada, fica aí o meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar, e acho que deu já meu tempinho. Muito obrigado, muito obrigado. Viviane, pode continuar aqui no nosso palco, pode vir. Carolina também. A gente vai agora fazer nossa segunda parte aí, onde a gente vai ter a gente vai fazer perguntas e respostas aí. Antes de chamar a sua moderadora, só para eu saber também, a gente tem um pouco de noção, quem estiver online responde também no chat. Quem está começando na área ou fazendo transição, que está aqui. Massa, muito legal, show. Depois a gente vai estar por aí, vamos todo mundo conversar e se conhecer, beleza? Então, para a gente começar aqui, nossa sessão de perguntas e respostas, eu vou apresentar a nossa moderadora, a Maite Ballester. Ela é formada em Ciência da Computação pela UFABC, ela é diretora de Engenharia no Nubank, começou na companhia em 2018 e atua no time de cobranças antes de seguir carreira como gestor na área de empréstimos, onde ajudou a crescer o time de engenharia para mais de 80 pessoas entre Brasil e México. Também acumula passagens pelas empresas Maps, Buscapé e ThoughtWorks. Além de apaixonada por tecnologia, advoga pela igualdade, diversidade e inclusão na área e suporta diversas iniciativas dentro e fora do Nubank. Maite, por favor. Oi, gente, tudo bom? Aqui vai sendo, quem sabe, faz ao vivo, tá? Tipo, as pessoas fizeram apresentações bonitinhas, como eu sou a moderadora, eu vou aqui só falar um pouquinho. Como o Arthur já me apresentou, mas eu queria contar um pouquinho da minha história rapidinho, assim. Eu falo que eu também sou fruto muito dos privilégios que eu tive. Eu consigo, quando eu ouço muito das histórias, eu consigo ver o quanto o suporte que eu tive lá atrás e o fato que tanto meu pai e a minha tia são desenvolvedores de software
fizeram com que, desde sempre, eu tivesse um exemplo de como que isso funcionava, e até exemplos femininos, né? Minha tia e tudo mais. E depois eu fui tomar o baque só quando eu entrei na área, né? Aí, quando eu entrei, eu vi que o negócio não era tanto assim. Mas é uma jornada que vem desde 2015, né? E acho que desde 2015, quando aprendi a codar a primeira vez, acho que de fato foi o que me fez abrir os olhos e ir para a área, assim, né? Tipo, eu lembro dos primeiros programinhas em C++, e a gente poder ver as coisas que a gente estava escrevendo ali tomar forma. Então, foi uma decisão que, para mim, foi bem tranquila. Mas toda nessa jornada eu já tive contato com diversas histórias. E acho que o fato da gente também trabalhar com gestão faz com que a gente tenha um papel bem crítico nessas histórias. Então, é de como que a gente também cria um ambiente propício e inspirador para que as pessoas se sintam confortáveis em dar esse pulo, né? Dar esse salto para aprender algo novo, para testar uma carreira nova. Acho que a gente tem diversos casos de sucesso, né, que eu já trabalhei. Acho que aqui no NU tem vários casos também que sempre são muito inspiradores, porque, para mim, é o que vocês falaram, né? Tipo, tomar uma decisão dessa depois de tanto tempo é corajoso, né? Eu acho que essa coragem é o que acaba ali movendo a gente. E eu fico muito orgulhosa de ver essas histórias e ter vocês aí na área. Espero que a área trate bem. Se não, me avisa, vai que eu posso fazer alguma coisa. Então, eu não vou ficar falando muito mais do que eu já falei. Vou sentar aqui. E aí vocês escolhem quem que vai começar respondendo. Vocês podem tirar no par ou ímpar. Mas pensando, né, na transição, nas experiências que vocês tiveram, como que vocês conseguiram identificar o que são as fortalezas, as coisas que vocês já fazem muito bem e aplicar para a engenharia de software, para o desenvolvimento de software? Pode começar, Carol. Então, eu escolhi você. Oi, a tremedeira inicial já passou. Que então isso? Agora eu Já vou. falou aí, mó bonito. Vamos. Bom, então, eu acho que a primeira coisa que muita gente tem medo, né, de mudar de carreira ou começar numa carreira, é achar que você não vai ter que começar do total zero. Na parte técnica, potencialmente sim, mas eu acho que a gente traz muitas experiências da vida, porque eu acho que naquele meu começo de carreira, né, nas outras áreas, indo num lugar diferente, o que eu aprendi na minha vida, ensinamentos da minha mãe, me ajudaram, porque eu ainda não tinha uma carreira, e o que eu aprendi, né, sendo empreendedora, trabalhando com pessoas, eu consigo complementar. A gente sabe que, né, como você falou, em relação ao mercado, poxa, você tinha uma representatividade na sua família, aí você chega a ver que a realidade é outra. Quando a gente sabe que é um mercado, de certa forma, uniforme, está mudando, mas você trazer a sua personalidade ou um tipo de característica que não é tão comum, agrega para o time. E outra coisa que é importante também como a gente trabalha... Bom, eu não trabalho exatamente com produto, falando isso, faltou eu falar, né? Eu trabalho numa área horizontal aqui no Nubank, que não é exatamente as coisinhas que vocês veem no app e tal, mas são desenvolvimento para coisas internas, para as pessoas que são engenheiras aqui no Nubank, que é da Common Technology Platforms. Porra, no inglês eu aprendi, você viu? Arrasou. Mas eu esqueci que eu estava falando, fazer piada, tá vendo? Então, é isso que dá, isso, né? É isso. Mas não, eu sou igualzinha. Que a gente pode trazer o que a gente tem ali, né? Mais ou menos isso. Boa. Oi. Eu acho que é muito disso que a Carol falou, de a gente trazer as nossas habilidades, aquilo que a gente tem na nossa vida,
para essa próxima experiência, né? A gente não vai pegar e jogar fora tudo aquilo que a gente já aprendeu, já viveu, já construiu. Isso vai ser aproveitado, né? E eu acho que é importante a gente valorizar isso, porque tem todo esse estigma, né, de que programação só tem a ver com matemática, aquelas pessoas super nerds, né? Nada contra os nerds, inclusive, poxa, Tenho legal, amigos que compartilhem são, né? com a gente. Entendi. Compartilhem com a gente, né? Mas eu acho que, principalmente, é poder valorizar aquilo que a gente tem dentro da gente e trazer para a área como uma força mesmo, né? Porque a gente vai chegar numa equipe, você vai precisar se comunicar, né? Você vai precisar escrever, você vai precisar ler, você vai precisar fazer diversas coisas, você vai precisar interagir com outras equipes, né? E tudo isso a gente já sabe fazer. Então, eu acho que é importante valorizar esses conhecimentos. Desculpa, que eu lembrei o fio da meada que eu ia Arrasou. fazer, que era justamente sobre a gente estar numa empresa, né, ou todo mundo pode estar numa outra empresa que vai querer atingir o máximo de clientes e, às vezes, como eu estava falando, você tem uma padronização no perfil de pessoas que está indo ali. Quando você tem pessoas que ou vêm de uma outra carreira e vem com um pensamento diferente, você consegue atingir outras camadas, né? Então, isso também é estratégico, acho, para empresas e para a gente também se valorizar quando for numa entrevista, saber colocar isso que a gente representa demograficamente, né? E desse conhecimento que pode agregar num time. Era mais ou menos isso. Não, boa. Uma coisa que eu ia adicionar também, ali, de toda essa minha experiência conversando com muita gente num processo de transição, e isso não é não necessariamente só sobre a transição, mas eu acho que é uma forma de como a gente pensa software, porque acho que a gente reduz muito o software ao código que a gente está colocando, né? E não vou lembrar quem me falou, ou se isso é uma coisa super famosa, porque eu queria dar créditos. Então, eu não sei quem é, mas eu acho que é uma frase boa. A gente constrói código, o que a gente está fazendo é sempre para alguém, é sempre para alguma pessoa. Para quem está usando o produto do cliente, né, o cliente lá que está, sei lá, no seu celular, no seu computador usando, para a pessoa que trabalha junto contigo, que vai revisar aquele código, para você do futuro que vai manter. Então, é muito sobre as pessoas. A tecnologia é esse meio que a gente vai permear, né? Então, acho que tem muito do que é a nossa experiência e das jornadas que a gente passou. E quando a gente traz isso e a gente é inteiro nesse ambiente, né, a gente consegue trazer essas fortalezas. Acho que isso ajuda bastante, né? Então, teve uma experiência liderando eventos, construindo bastante coisa. Essa liderança de puxar e tirar o time da inércia é muito importante, né? É questionar, é trazer esses comportamentos que a gente vai construindo, enquanto a gente vai aprendendo o técnico no processo, né? E amarrando com aprender o técnico, olha só que pessoa que faz gancho. Eu sei que é bem, né, pensando, até vocês falaram um pouquinho já na apresentação de vocês, né, do tipo dessa síndrome de impostora, do que eu estou fazendo aqui, por que eu estou me gastando meu tempo nisso, eu não sou boa nisso. Eu sei que a gente é campeã de se jogar para baixo, mas nesse cenário de bastante coisa para aprender, de bastante desafio, como que vocês fazem para superar essas barreiras que até às vezes é a gente que coloca, ou a sociedade, o sistema coloca na gente, e manter essa motivação para continuar? Acho que agora a gente começa com a Vivi. Bom, tem duas coisas que me ajudam, acho que igualmente, mas primeiro delas são as pessoas, né? Conversar com pessoas, consumir conteúdo de pessoas que estão ali passando por algo parecido, me ajuda bastante, né? Então, ir atrás de quem fez transição de carreira, entender como que foi, né? E uma coisa assim também na realidade, né, pessoal? Porque depois da pandemia parece que teve um boom, né, de cursos de programação, vire programador em 6 meses. Gente, não... E fique rico, né, em 1 ano, né? Sim, não. Basicamente isso. 6 meses, e aí seu primeiro salário vai ser de R$10.000, e aí depois, com 8 meses, já dobra, tá, gente? Não é assim. É mentira, tá? Não rola. Então, procurar histórias
realistas, né? De verdade, assim, como que é mesmo, sem esse romantismo, tá? Não é fácil, mas eu acho que é um caminho que vale a pena muito, até porque senão não estaríamos todos aqui, né? E outra coisa que me ajuda bastante é saber o porquê eu quero isso, né? Por que que eu quero essa profissão? Onde eu quero chegar na minha vida? Para que eu quero? Né? Isso é uma coisa que me ajuda muito, me dá um norte, assim, sabe? E eu falo, poxa, talvez vai demorar, eu vou aqui de grão em grão, mas eu estou indo, né? Tem uma amiga até na minha equipe que falou sobre isso essa semana, né? Que se a gente fizer um pouquinho todos os dias, nossa, lá no final do ano já está um montão, né? Então, eu acho que é bacana pensar dessa forma. E é um desafio, né, gente? Não é todo dia que eu penso assim, que eu falo assim, ai, não, tá ótimo, só esse pouquinho aqui tá maravilhoso. Não. Tem dia que eu consigo fazer um pouco menos, um dia um pouco mais. Esse é um grande desafio, né? Manter a constância. Às vezes a gente tem aquela sensação de que, nossa, eu vou pegar esse final de semana e eu vou fazer tudo. Tudo que eu não estudei, essa semana, no final de semana, eu vou fazer. E aí, de novo, né, trazer para a realidade, ver o que é possível, o que não é. Então, essas são as minhas estratégias para superar um pouco dessas barreiras, saber aonde eu quero chegar e por quê, e me apegar às pessoas que passaram por isso, as iniciativas, consumir conteúdo relacionado a isso. Com certeza, eu acho que as comunidades, né, quando eu entrei na 42, a gente chora lá embaixo, lá, né, todo mundo assim, né, então você compartilhar, se abrir, não sofrer sozinho, né, eu acho que é importante a gente realmente buscar, né, eu acho que é bem complemento mesmo do que você falou, nessa questão da gente se avaliar constantemente, né, a gente celebrar as nossas vitórias, né? Então, ter algum ritual em que você possa, de tempos em tempos, olhar, poxa, nessa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo, semana passada eu não sabia, sabe? Extremamente, realmente, eu não conhecia a síndrome do impostor até começar lá na Reprograma, eles já falam de cara, porque eu acho que todo mundo é uma grande queda, né? Assim, porque é muita coisa que tem para aprender. Né? E a gente quer, vindo de outras áreas, particularmente, eu sempre fui muito teórica, né? Então, você, beleza, eu falo isso, eu falo aquilo, e o conhecimento vai em camadas maiores, né? Então, a gente quer tipo fazer isso de uma vez e não dá, é impossível, é humanamente impossível, né? Nessa coisa da constância também, alguém me falou um ditadozinho assim de tipo, não adianta fazer tudo no fim de semana, escovar os dentes, né? Todo dia a gente escova os dentes. Você não vai pegar no sábado e falar, vou passar meia hora escovando os dentes todos os dias que eu não escovei. Né? Não funciona bem assim. E, mais ou menos, eu acho que nessa área é difícil também, eu estou ótima na teoria, às vezes, na prática, a gente deixa a peteca cair. Mas é isso, acho que de conselho prático a gente ter realmente pessoas que nos apoiam, talvez a gente não tenha isso na família, num relacionamento, mas comunidades estão aí, cursos estão aí, né, com a internet cada vez mais, e fazer esse tipo de pausa, né, olhar para o seu histórico, para a sua evolução, e ver e tentar focar também. Como eu falei, tem muita coisa para aprender, aí eu vou aprender AWS, eu vou aprender não sei o que lá, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, aí você não aprende nada de nada, né, e é isso. Boa. Vou até amarrar numa coisa que você disse sobre celebrar as pequenas vitórias, né? Tem uma prática que a gente faz muito com os times, com as pessoas. Eu falo muito de fazer, tá? Mas eu falho miseravelmente para fazer comigo, tá? Porque faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas tem até artigos, eu vou lançar o inglês desnecessário aqui, né? Mas um brag document, que nada mais é que um documento que você deixa lá e você vai escrevendo as coisas que você foi fazendo. Então, tipo, o que você atingiu no fim da semana. Então, você coloca lá, tipo, uma cerimônia 5 horas da tarde, de toda sexta. Vou colocar aqui o que eu fiz nessa semana, o que foi legal. Eu acho que todo esse processo de você parar e refletir, acho que especialmente para quem está começando, né, e quem está lutando muito com essa síndrome de que tipo não estou fazendo nada que vale, eu acho que é uma prática que pode ajudar a ter o momentinho de celebrar as vitórias, porque eu acho que é muito importante, dado
o quão intenso as coisas tendem a ser, né, na nossa vida. Bacana, gente. Aqui, só agora falando um pouquinho da parte técnica em si, né? Qual que é a estratégia que vocês têm, então, de estudo? O que vocês gostam de fazer para aprender coisas novas e continuar se desenvolvendo agora que vocês entraram na área? Bom, a minha estratégia foi atirar para todos os lados, por isso que eu dou o conselho de, tipo, não atire para todos os lados, pois não dá certo. Né, assim, eu passei, como eu falei, beleza, educação tradicional, em nenhum momento, e eu ainda não considero fazer faculdade, por exemplo, eu achei legal que a gente tenha esse perfil complementar. Mas bootcamp, o curso, a escola e não sei o quê, eu acho que o mais importante é a gente focar. Então, essa é uma primeira estratégia, né? Escolhe uma coisinha e faz aquilo ali direitinho. Né? Conteúdo. Então, como eu falei, eu fiz um bootcamp, eu recomendo bootcamps. Eu acho que bootcamp pode ser legal, tem muita oportunidade. Existem os bootcamps pagos, e eu falo isso, muita gente me procura, né? Quero trocar, olha só, você conhece esse bootcamp e tal. Eu acho que, assim, antes da gente fazer um investimento alto em alguma coisa, né? Você chegou a fazer seu curso, né? Um bootcamp mais rápido e tal. Então, primeiro, molha o pezinho ali, vê se você gosta, né? E aí, depois, uma coisa de cada vez, procure outro. Eu acho que esse até então, eu estava fazendo trabalho e fazendo a 42 e também fazendo um curso online, não sei o quê. E eu parei e falei, cara, eu preciso focar em uma coisa específica, né? Então, eu acho que isso é o melhor. Eu não sei se tem um conteúdo, assim, eu vou falar os que eu tive contato, não é que eu conheço grande coisa, mas o primeiro contato mesmo, até antes da Reprograma, eu falei, o professor Guanabara, tem alguns cursos que vão do início ao fim. Esses dias eu achei um curso online, porque eu tenho muita dificuldade de pensar as coisas na minha cabeça só, sabe? Assim, tipo... Então, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ver alguma coisa na computação, né, na engenharia de software, está tipo, tudo acontecendo lá, onde, gente? No servidor, sei lá onde que o negócio está. E eu descobri um curso com imagens. E me ajuda muito. É aquele, você entendeu o que é que eu desenho? Eu quero que desenhe. Então, para mim, funcionou um curso. Funcionou, né? Eu comecei a fazer, mas eu acho que esse foi um recurso legal. Então, mais do que falar, vai ver esse vídeo ou aquele, tenta entender como você aprende melhor. E aí procura alguma coisa mais nessa linha. Eu acho que, para mim, é isso. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Não existe um jeito só de aprender, e aí acho que a primeira parte é você entender como que você aprende, né? Porque a gente vem, né, daquela educação tradicional e a gente acha que é só sentar ali e olhar, e para mim não funcionou. Talvez para alguém funcione, mas acho que é bacana ter esse autoconhecimento e ver o que funciona melhor, né? E o Guanabara, ele fala em uns vídeos dele, eu acho sensacional o exemplo do violão, né? Que você pode assistir uma aula lá de violão, várias aulas. Se você não pegar o violão e você não praticar, você não vai aprender, né? E aí faz bastante sentido isso para mim. Se eu não pegar e não tentar fazer ali os exercícios que estão sendo propostos no vídeo, eu não consigo aprender. Então, eu tenho esse aprendizado mais prático, né? Quando eu vou e faço, para mim fica muito mais fácil do que eu estar passiva ali só assistindo o vídeo. Para mim, foi assim que eu me reconheci, né? Agora, trabalhando com uma equipe que é mais técnica, eles usam muito as documentações das linguagens, né? Isso me assustou bastante no começo, né? Porque a pessoa fala assim, lê lá na documentação. E aí eu abro a documentação e falo, nossa, não estou entendendo nada. Mas, espero que não estejam ouvindo isso. Mas, conforme você vai aumentando a familiaridade que você tem com aquele assunto ou com aquela linguagem, aí você vai lendo a documentação, aí você vai entendendo um pouquinho. Aí é legal. Aí você fala, agora tá melhorando, né? Então, eu acho que é isso. Reconhecer, entender qual é o estilo ali de aprendizagem que faz mais sentido para você. E acredito que programação tenha muito de fazer, né? Você tentar ali baixar, fazer o código para ajudar.
até conectando com a pergunta anterior, né, de coisas que você traz, de carreira e tal, cara, tem muita coisa para ler. Então, acho que, assim, sei lá, pessoas que vêm de áreas, né, que você... Isso aí é um diferencial, uma coisa que te ajuda muito, porque realmente tem muita leitura, muita, né, interpretação e etc. E tem uma coisa que a Bibi trouxe que eu acho que é bem importante também, de novo, acho que depende bastante da área, mas eu acho que para a tecnologia é bem importante. A gente precisa entender o modo que a gente aprende, porque a tecnologia, você está estudando um negócio agora, já está aparecendo um novo framework, né, ali, e às vezes você acaba ficando muito afobado e tentando aprender tudo ao mesmo tempo e não dá certo. Mesmo eu tendo todo esse tempo, eu falo, gente, eu tenho pavor de livro técnico. Pavor. Eu não, assim, é muito raro o livro técnico que eu consigo ler de cabo a rabo. Então, eu leio coisas pequenas, né, um artigo, assisto uma palestra, vai fazendo as coisas práticas. Tem gente que adora ler livro técnico. E vai fazer carreira e vai conseguir usar isso para aplicar. Documentação é um bom guia. Mas eu concordo com você que se eu não fizer, não vai dar bom, né? Então, acho que saber o modelo que funciona é muito importante. Eu acho que isso ajuda também a guiar muito o desenvolvimento da carreira, né? Dependendo de onde você está, de como que você também mapeia o seu crescimento dentro da empresa, né? Com o seu manager, né? De como que constrói. Eu acho que isso é um ponto bem legal de autorreflexão. Mas bora, gente. Eu vou começar agora com as perguntas que o pessoal mandou, né, na hora que se inscreveram no evento. Aí eu vou ficar aqui de olho, daqui a pouco a gente abre para perguntas para todo mundo, beleza? Então, já começando com a pergunta que eu tinha certeza que ela ia aparecer, que para quem está fazendo uma transição de carreira, qual que é o peso de uma faculdade, né, de um curso mais tradicional para isso, né? Tipo, ou aí a pergunta começa a ficar um pouco complicada, meio comprida, mas se a pessoa já tem alguma formação, fazer algum curso técnico ou uma pós já é suficiente? Eu sei que a gente tem jornadas diferentes aqui, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre cursos teóricos e tradicionais. E agora a gente tirando para o ímpar de novo, né? Na prática, pessoal, a gente conversa, né? É muito difícil alguém, alguma empresa, instituição, te obrigar ali a ter uma faculdade. Se você não tiver uma faculdade, você não vai entrar aqui, né? Não. Então, muitas das vezes, você vai passar lá pelo processo seletivo, você vai fazer os testes técnicos. Se você passar e souber fazer as coisas ali que a vaga precisa, eu acredito que não tenham maiores problemas, salvo algumas exceções, mas, no geral, acho que não é uma coisa ali mandatória. Por outro lado, essa é uma opinião pessoal minha, tá, gente? A faculdade, ela pode ser uma experiência bacana, né? Acho que para quem não fez, principalmente, tem vontade de fazer, hoje existem outros modelos também, que eu acho que é importante considerar, mas a jornada da faculdade pode ser algo interessante, né? Quando a gente está estudando por conta, eu achei um pouco difícil organizar ali o que é para eu estudar primeiro, né? Não é para eu estudar tudo junto? Não é. Então, para mim, foi um pouco difícil, e aí a faculdade faz esse papel. E uma outra coisa que eu acho interessante é que a faculdade ela vai te dar ali um pouquinho de um todo, né? Então, você vai aprender várias coisas, você não vai se aprofundar em nada ali, mas você vai ter uma visão ali sobre várias áreas. Então, pode ser interessante também. Mas eu acho que se você já tem uma formação, você está satisfeito com ela, você quer uma coisa, de repente, mais rápida, fazer um bootcamp, um curso, eu acredito que pode ser suficiente, né? Um outro adendo é a possibilidade do estágio da faculdade, né? Então, essa foi um passo importante para mim, fez sentido, né? Quando eu procurei a faculdade, quando eu me matriculei na faculdade, eu estava pensando nisso porque fazia sentido para mim, de repente, ter ali uma trilha de aprendizado maior, né? Eu queria entender mesmo como que funcionava lá o desenvolvimento, todas as etapas dele. Então, para mim, fez sentido. Acho que a gente pode complementar. A Carol tem uma experiência diferente.
Em relação ao mercado, as pessoas que eu trabalho atualmente, trabalhei na outra empresa, a grande maioria tinha diploma, seja técnico ou superior, né, em alguma área ADS, ou engenharia, ou ciência da computação. Estou falando de pessoas que já tinham mais senioridade, vieram em um momento, talvez, do mercado diferente, né, do que é hoje, que, sim, eu, né, entrei sem formação superior na área, mas eu tenho a minha formação anterior. Então, eu não sei até onde também a minha formação anterior e mais o bootcamp também foi um combo de sucesso. Eu também acho assim, eu falei, educação, eu até estou ressignificando o bingo aí das coisas, né? A minha relação com a educação tradicional, por quê? Porque, como eu falei, na 42 a gente tem um método completamente diferente que te deixa totalmente livre. E essa questão de, tipo, como a gente sempre foi orientado ali no cabresto, né, de que, tipo, vai fazendo o que for, também é muito difícil você fazer tudo sozinho. Então, enfim, pelo que eu vejo, não tem essa necessidade. Tem duas situações onde eu vejo que, né, quem vai fazer concurso público, um dia quer seguir carreira pública, e muita gente que quer trabalhar no exterior. Eu acho que talvez, eu ouço falar também, né, talvez valha a pena já olhar com mais carinho e ir direto para um tipo de formação com diploma, reconhecimento e tal. E é isso. Eu ia complementar com isso. Acho que a parte do ter uma experiência no exterior, dependendo do país, né, pode ser que seja um requerimento para visto, né, de você poder ter um visto de trabalho lá, exercer aquela profissão, dependendo de como a regulamentação é lá. Então, eu acho que essa eu diria que é o grande ponto sobre uma formação mais tradicional. Sobre minha experiência trabalhando com pessoas, eu tenho, né? Eu fiz universidade, fiz uma pós. Para mim, foi um modelo que funcionou bastante para aprendizado, mas eu conheço pessoas maravilhosas, com jornadas impressionantes aqui no Nubank e fora, que aprenderam por conta, ou aprenderam com algum curso mais técnico ali no começo, mas nunca foram para uma universidade e funcionou esse modelo para elas. Então, e até recrutando, fazendo os processos, não é uma coisa que eu olho. Falando Maitê, eu não me importo. É muito mais sobre sobre o que já foi feito, do que são as experiências, do que a gente está ali na conversa, do que demonstra no processo, do que essa pessoa estudou ali, nossa, agora eu trago, agora não, sabe? Isso aí eu acho que já foi-se muito tempo disso, né? Então, acho que não tem muita amarra. Eu vou usar essa pergunta para amarrar, porque eu acho que a gente já meio que tocou nisso, tá? Que é a questão do... eu quero fazer uma transição de carreira, então eu faço por um estágio ou eu já tento uma vaga de júnior, mesmo sem saber como o dia a dia funciona? Acho que tem um primeiro requerimento, gente, para fazer estágio, vocês precisam estar na faculdade. Só isso. Mas agora que vocês tiveram também jornadas diferentes para entrar no mercado, o que teve de bom em cada uma dos modelos? Para mim, quando eu terminei Reprograma, eu me senti pronta, empoderadíssima, sabe? Tipo, nossa, eu sei fazer de A a Z, assim, você fazia o kit, aí você fazia as estruturas, e aí você fazia a API, botava no banco, e etc. Não, e pronto, está tudo certo. Bom, eu não sei, né? O que eu acho que tipo poderia, eu acho que eu estou refletindo assim. Eu vou passar para você porque eu não sei responder muito bem. Assim, eu acho que é tipo o que é mais importante? É porque a gente já tocou, sabe? Eu não estou querendo me repetir no que a gente falou. Não, assim. exato. Tipo, eu acho que o que você precisa é você sentir dentro de você. Vai, vamos colocar assim. Eu me senti empoderada, eu queria fazer e eu achei que estava pronta e me joguei. Tem gente que está exatamente na outra ponta. Fala, eu nunca vou estar pronto e etc. Então, você tem que simplesmente tentar. Eu acho que, né, por eu ter essa experiência específica num lugar que me deu essa sensação,
eu nunca me questionei, mas eu sei que tem muita gente que fica se questionando, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar terminar o bootcamp, eu vou esperar, eu acho que trabalho é isso, né? A gente sabe, por exemplo, a gente levou 6 meses, 9 meses, 1 ano, mas eu conheço pessoas que estão na busca ali, mais preparadas tecnicamente, às vezes, do que eu, então não dá para saber. Então, eu acho que o quanto antes você puder tentar, mesmo por experiência, eu acho que esse seria o mais legal. Acho que é difícil mesmo de chegar numa receita. Falar assim, não, quando você sabe tantas coisas, você já pode aplicar para júnior, né? Menos que isso, não pode. É difícil ter uma régua em relação a isso. Eu acho que tem que tentar, né, gente? Talvez você lê ali a descrição dessa vaga, o que eles estão pedindo, né? Quais são os requisitos? Eu tenho boa parte? Acho que dá para aplicar, depende também do contexto que você teve antes disso, de trabalho, né? Acho que quando a Carol falou da outra ponta de sentir que nunca estaria pronta, acho que eu estava mais próxima disso, né? Então, de verdade, assim, por isso que eu optei por um estágio para entender mesmo como que funciona um time, como funciona a equipe, como que funciona ali a empresa. Eu gosto de ter um pouco mais essa segurança, né? Mas tem pessoas, tem amigas minhas que já foram lá na vaga júnior e estão lá. E eu acho que cada jornada aí é única, é clichê isso, mas é verdade. Mas tem que aplicar, né? Você tem que se aplicar nas vagas. Você tem que olhar ali e falar assim, eu tenho isso talvez eu não tenha, mas eu acho que é interessante. Boa, eu acho que a principal diferença é sobre a estrutura. Provavelmente, usualmente, programas de estágio, você já tem um programa, de fato, né, do que você vai fazer, né? Então, dentro da empresa, já tem alguns caminhos que você vai percorrer. Quando você entra como júnior, você já está entrando no dia a dia, né? Então, você vai entrar ali, vai desbravar um pouco mais, que eu acho que daí depende muito do como a empresa do como que ela se organiza, para prover a estrutura que precisa. Eu diria que essa é a minha leitura da maior diferença. Aí depende do que você quer. E outra coisa, se a gente for esperar fazer o tique em todos os requisitos que está na vaga, a gente nunca aplica, assim, porque, né? Então, né, gente? Só queria dizer que homens brancos, normalmente, eles aplicam. As mulheres nunca aplicam. Então, aperte o botão mesmo, não, não atendendo tudo, porque, assim, com certeza, muito do que a gente coloca nas vagas, assim, obviamente, né, tem aquelas vagas que aparece que é Deus na Terra, nem para codar, não é verdade. Então, assim, pega a chance, eu atendo um pedaço, bora, aplica, participa do processo. Que eu acho que boa parte das pessoas não atendem todos os requisitos, porque, de fato, é difícil, sabe? E cada um tem as suas fortalezas, sabe? Então, tudo isso também é levado bastante em conta. Fechou? E aqui estou olhando o horário, tentando ver as perguntas, porque, né? Mas a gente falou muito de cursos e da forma de aprender. O que você diria que foi o maior desafio que vocês encontraram até agora na transição? Bom, deu certo? Deu. O volume de conteúdo que a gente tem. Tem o lado bom, né? A gente tem acesso à informação, a gente consegue aprender, tudo é ótimo. Mas, às vezes, você pode se perder, porque tem tanta coisa, né? E aí você vai lá, chega, não consegue, abre um monte de caixinha e depois não consegue fechar. Mas, tirando isso, o próprio volume de aprendizado que a gente precisa ter para trabalhar. Justamente quando você olha uma vaga, né? Você pega lá uma vaga júnior, aí você olha, você vê toda aquela lista de requisitos e eu pensava, meu Deus, eu vou estudar por 10 anos antes de aprender, né, o que está aqui. Então, esse é um desafio grande para mim, assim, sabe? Quando eu estou, até no dia a dia do trabalho, tudo, eu estou estudando um determinado framework, aí eu vejo que precisa de já uma outra coisa, e aí que vai conectar no banco, e aí o banco tem que ter segurança, eu já começo... Esse é um desafio para mim, sabe? Botar um pouco o pé no freio, voltar para o pequeno, aquela primeira coisa que eu estava estudando, e me manter ali. Esse, eu diria que hoje é o meu maior desafio, assim, é constante, todos os dias.
Meu maior desafio é escovar os dentes. Todos os dias. Todos os dias. É difícil. Não, mas nesse sentido, estudar de forma estruturada. Eu nunca estudei de forma estruturada na minha vida. Eu sempre assim, meu Deus, hoje tem prova. Aí quando começou a poder imprimir resumo do livro, lá em 1980, alguém tem um resumo do livro aí, 5 minutos. Aí eu memorizava por 5 minutos para fazer a prova e passar. E, pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo que estudar de forma estruturada. E a gente já tocou nesse assunto, é lidar com a síndrome do impostor, né? Porque eu acabei tendo, sabe, a sorte, enfim, de estar em lugares onde tem pessoas incríveis. Lá na escola tem pessoas incríveis, aqui no Nubank tem pessoas incríveis. Você fica vendo o sol brilhando assim, sabe? Todas aquelas estrelas de magnitude maior. E você fica lá. Eu nunca tive problema de autoconfiança, de motivação, e eu não digo que eu estou duvidando, mas bate toda hora, sabe? Porque está muito ali. E aí é isso. E com a quantidade, né, você tem que ter muita disciplina para poder estudar de forma estruturada, que é essa a minha maior dificuldade. Boa. Estou aqui de novo, olhando para o horário, tentando ver como que a gente faz. Eu vou passar rapidinho só numa pergunta aqui, só para... que o pessoal perguntou bastante, acho que teve algumas perguntas sobre engenharia de dados e como funciona. Aqui tem um conjunto também de meetups do Nubank que é só sobre data science e machine learning, que a gente aborda bastante as questões de engenharia de dados. Os conteúdos dos meetups estão todos no YouTube, né, do Nubank, então pode procurar. E também nas redes sociais a gente está sempre divulgando os eventos sobre dados também. Então, só para... Fiquem de olho, porque eu acho que as pessoas engenheiras de dados vão poder dar muito mais input sobre isso. Acho que tem... A pessoa que não sabe usar mais papel, gente. Espera aí. É uma tecnologia muito, muito difícil, ancestral, assim, um negócio meio complicado. Acho que, assim, para fechar, acho que eu vou acabar fazendo uma pergunta para cada, porque, né, e aí acho que a gente cobre todo mundo. Mas, pensando no dia a dia de uma pessoa engenheira de software, que tarefas uma pessoa engenheira de software faz diariamente que independe de empresa, para dar um exemplo aí para a galera, Vivi? O que isso é? Além de codar. Nesse período que eu trabalhei, né, nas duas experiências e conversando com outras pessoas, eu acho que ferramentas de versionamento de código, né, Git, GitHub, Sim. enfim, eu acho que qualquer empresa hoje em dia não fica mandando versões no papel, no bloco de notas, mas não. Então, aprendam um pouquinho, né, trabalhar em equipe, versionamento. Eu acho que, hoje em dia, a grande maioria usa, né, cloud computing, assim, entender um pouquinho disso. E eu acho que uma outra coisa, assim, qualquer linguagem. Isso até nesse sentido, tecnicamente, muita gente, qual que é a melhor linguagem, né? Meio que juntando uma coisa com a outra. Tanto faz, né? Como eu falei, aprende Clojure numa, C no outro, JavaScript no outro. Meu Deus, eu não sei nada de nenhuma. Mas, assim, na verdade, todas elas são, tipo, né, mais ou menos na mesma linha, né? O mais importante é você desenvolver o raciocínio. Então, tipo, mas eu já tenho experiência nessa e não na outra. Eu acho que linguagem de programação e esse raciocínio, né? Deixa eu ver de ferramenta. Eu acho que isso, com certeza, versionamento, alguma coisa de integração contínua, né? De entrega contínua. Hoje em dia, a gente tem coisas que automatizam isso, que até mesmo pode ser dentro do próprio GitHub. E é isso que me vem na cabeça. Não sei se vocês podem complementar melhor. Eu vou complementar com rotinas, assim, né? Eu acho que pensando no dia a dia, a gente está muito sempre traduzindo o que é que o business quer, né? Tipo, o que o negócio quer, seja o negócio algo super técnico, ou seja, de fato, o nosso cliente final, né? A pessoa, gerente de produto, dependendo ali da org, e como que a gente traduz isso em sistema. Então, é trabalhar com time, né? Pensar como que a gente vai solucionar aquilo. Obviamente, a responsabilidade de quem vai estar puxando, liderando algumas dessas tarefas varia, né? Então, quem está começando está muito nesse apoio para aprender e
e talvez trabalhar junto com pessoas mais sêniores ali para sugar um pouquinho de conhecimento, sempre bom. Mas o dia que eu passo tem bastante desses alinhamentos e essas cerimônias ali para refletir, aprender e compartilhar. Então, questões de agilidade, eu acho que uma maior parte das empresas ali acabam usando isso de algum jeito ou de outro. Tem umas empresas tradicionais que não, mas todas elas têm uma parte de entender requisitos e traduzir isso em código de algum jeito e de como que a gente vai testar. Então, acho que complementaria com isso. Eu acho que a última pergunta, antes da gente abrir para perguntas aí da galera, é mais sobre aqui, né, sobre um pouquinho de vagas e tudo mais, né, pensando até no próprio NU, né, quais conceitos, né, vocês sugerem para as pessoas aprenderem antes de aplicar para uma primeira vaga, seja aqui no NU, seja fora? Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, algo que o Arthur falava bastante no começo, é aprender uma linguagem, né? Então, pega uma linguagem ali, escolhe e aprende assim o máximo que você puder dela, né? Então eu quero trabalhar com front-end, né? Então pega, por exemplo, ali um JavaScript, aprende bastante, ou não, quero trabalhar com back-end. Então escolhe uma linguagem de back-end e estude sobre ela. E eu acho que depois que você se sentir mais à vontade, né, tiver avançado um pouco nos estudos dessa linguagem, vale a pena você aprender uma biblioteca dessa linguagem. Eu acho que isso fez sentido para mim. Foi assim que eu consegui minha primeira vaga, né, lá de front-end. Então, eu daria essa dica. Aprender bastante uma linguagem e, assim que possível, aprender uma biblioteca sobre ela. Bom, o que eu sugiro muito, assim, acho que, né, pegar e focar em uma coisa só é importante. Eu acho muito importante, né, pensar um pouquinho do conceito atrás de algumas coisas, né? Então, pegar uma linguagem e tentar entender, tipo, e estressar bastante, sei lá, lógica de programação, do porquê que vocês estão fazendo tal coisa, por que você usa esse tipo de algoritmo para tal tipo de problema. Esse tipo de pensamento e prática, sem ficar tentando aprender todos os paradigmas e tudo de uma vez, eu acho que é importante. Eu acho que ter até a lógica muito melhor estruturada acaba sendo o principal gancho para conseguir aplicar numa primeira vaga. Me lembrou, justamente, conectando com tudo, assim, com a faculdade, eu acho que um fator assim é algoritmos e estrutura de dados, que eu acho que a maioria das pessoas que teve educação tradicional na faculdade sai, e é muito bom, isso é muito importante mesmo. Eu estou voltando atrás para refazer vários exercícios, mas realmente, aprender isso direito. É sempre interessante, gente. Algoritmo e estrutura de dados é a base, tá? Então, tem outras bases, mas é uma boa base. Boa, acho que podemos ir para perguntas Q&A daqui ou de fora, como que você quer que eu faça? Não. É o microfone dadinho. Oi. Pode ligar a box aqui, no seu nome do cubo, por favor. Enquanto isso, a gente vai nesse. Isso. Boa. Eu vou começar, então... Vocês vão pensando nas perguntas aqui. Eu vou começar com uma pergunta de quem está online, beleza? E a pergunta é direcionada. Vivi. Veio como Vivi. Te conhece, fica... Quando você já se veio formar, íntimo. Vivi já... Quando você se formar, vai continuar a atuar como QA ou pretende ir para o time de desenvolvimento? Eu me surpreendi muito com a área de QA. Eu gostei bastante, pelos estudos que a gente tem de engenharia de software, inclusive, né, durante o aprendizado da área de QA. A própria estrutura do que é o setor de qualidade,
E eu gostei bastante também de trabalhar com testes automatizados. Então, existem várias ferramentas hoje que são muito divertidas. Então, está sendo bem legal, né? Eu ainda tenho 1 ano antes de me formar na faculdade. Então, em 1 ano, muita coisa pode acontecer. Eu me considero assim, uma pessoa que tem a mente aberta, eu gosto de aprender coisas novas. Eu acredito que eu tenho muita coisa para aprender ainda dentro de QA, tem as integrações contínuas, enfim, muita coisa legal. Então, por enquanto, eu pretendo continuar em QA, sim. Boa. Obrigada. Agora isso aqui funciona. Uhul! Temos uma pergunta aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Guido, é alto esse negócio, né? Ele assusta, ele não parece que é tão potente, né? Não, funciona bem. E eu estou migrando para a área de tecnologia, né? Eu trabalhei antes na área comercial de uma startup e eu trabalhava ao lado do time de tecnologia, né? Então, ao lado não fazendo projetos juntos, mas ao lado fisicamente mesmo, né? Eles trabalhavam ali na cadeira, do lado. E o que me chamou muita atenção na área de programação é quando eu descobri exatamente essa função, né, de quem desenvolve software, que é conseguir traduzir requisitos do negócio, né, em programa e fazer as coisas acontecerem. Então, eu descobri que o programador ele não ficava ali sentado o dia inteiro atrás do computador, ele tinha que se comunicar bastante com a área de negócios. Só que, ao mesmo tempo, quando eu tive essa vontade de trabalhar no time, eu ainda tinha muito medo de eu não ser o cara que vai ser responsável por traduzir esses requisitos e ser só quem vai ficar programando, né? Então, eu queria saber se dentro do time de tecnologia e das diferentes funções que existem, se é apenas o Tech Lead que fica responsável por ter essa comunicação ou todo o time tem bastante comunicação no dia a dia, vocês estão sempre conversando entre si, ou geralmente você tem um desafio, você tendo que lidar com a documentação. Queria entender assim um pouco de vocês. Valeu. Quer que eu vá? Tá bom. Não, eu acho que vai... Eu vou falar muito do como a gente faz aqui, tá? Acho que em outros lugares que eu trabalhei era bem similar, mas eu sei que alguns lugares talvez tenham algumas coisas um pouquinho mais engessadas. Quando a gente está, né, trabalhando ou pensando no que a gente vai desenvolver, usualmente a gente está trabalhando junto com todos tipo, diversos papéis, né? Então, a gente está ali em engenharia, a gente está com o time de produto, a gente está trabalhando com o time de análise de negócio, né? Acho que depende muito do tipo do projeto. E aí, dependendo do tamanho do desafio, eu acho que acaba também variando muito quem que acaba fazendo essa ponte, né? Que eu acho que é importante desenvolver essa skill, porque não é logo de cara que dá para a gente começar a ser essa pessoa, porque eu acho que tem muito de sutilezas que a gente precisa aprender, tanto do negócio, né, e da parte técnica, do como os sistemas funcionam, do como que as pecinhas se encaixam. Então, acho que varia muito do tamanho, né, da funcionalidade que a gente vai desenvolver, do que a gente está pensando e da composição do time. Diria que essa comunicação não necessariamente fica sempre na pessoa lead. Vai variar bastante disso, mas a pessoa lead, né, a pessoa manager, né, dependendo dos times, vai ter uma pessoa staff, né, que está olhando para várias coisas. Elas estão muito para apoiar nesse processo de decisão, de como que a gente vai desenhar e tudo mais, mas normalmente é uma responsabilidade dividida, né? Tipo, a gente não deixa centralizada só numa pessoa, porque eu acho que é importante para todo mundo desenvolver essa skill. Foi? Acho Boa. que sim. Foi bem? Então, eu vou puxar mais uma pergunta online e depois a gente volta para cá, que já tem uma pergunta lá em cima. O que recomendariam para a pessoa conseguir identificar quando está saindo da rota, diversificando ou aprofundando demais em um tema? Vocês falaram muito, né, de tipo, tem muita coisa que aí você acaba, né, estudando um monte de coisa, ou então eu estou pegando só uma coisa e só aprofundando nela. Então, eu acho que a pergunta é muito nesse sentido. Como que vocês, pelo menos, identificavam que ou estavam abrindo demais o leque ali, ou fechando?
A gente pode passar também essa pergunta. É porque, assim, como eu falei, eu atirei para todos os lados, né, na apresentação, tipo, olho para trás e tal. Eu acho que é mais ou menos isso. Tenta fazer uma revisão do que você está aprendendo, do que realmente está dando certo. Você fala, poxa, meu conhecimento não está evoluindo nisso aqui, então vou focar nisso, sabe? Eu acho que é avaliar. Não tem muito esse equilíbrio, né? Como é que você encontra o equilíbrio? Você tem que estudar 70% isso, 90%, sei lá, o resto, 30% daquilo, Nazaré. Enfim, mas eu acho que depende muito, assim, como é que você sabe. Eu acho que mais do que falar quanto que é bom de uma coisa ou da outra é, para mim, com essa experiência de onde eu vi, não vale a pena querer abraçar o mundo, né? Então, foca, de repente, em algumas coisas básicas, 1, 2. Eu vou entrar em todas agora, né, que eu gosto de falar. Mas aí depende muito da estrutura. Uma coisa que eu vejo funcionar bastante, acho que até a Vivi deu o exemplo trabalhando com o Arthur, é ter uma pessoa mentora ou uma pessoa, né, dependendo da estrutura onde você está trabalhando, ter uma pessoa manager que está ali perto para apoiar, para ajudar a ser o freio. Porque eu acho que tem muito do deslumbramento, às vezes a gente quer aprender muito, a gente está chegando nas coisas novas e tudo mais e tal, então ter o olhar de fora acaba ajudando bastante, porque invariavelmente, às vezes, a gente não vai perceber quem a gente está fazendo. E então, meu conselho é tentar um olhar de fora. Quando você não está mais dormindo também. Quando você já não estiver mais dormindo, está no caminho errado. Tem que dormir. Quando seu estômago já foi de base, né, de úlcera, também é um bom momento de parar. Seria melhor antes, né? A hora que a gastrite bate, você já para. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Eu estou fazendo a transição de carreira, né, para desenvolvimento de software. Atualmente eu trabalho em uma empresa de tecnologia e eu trabalho em uma área que tem muita análise e tudo mais. E uma grande dúvida que eu tenho é, no momento das aplicações, né, de vaga de emprego, como fazer a minha experiência que eu tenho nessa área atual, né, que não é na programação. Eu falo muito com pessoas, né? Então tem essa parte da comunicação com clientes. E eu não sei como fazer essa experiência que eu tenho ser valorizada pelas empresas. Ou até deixar o meu currículo mais focado para a programação, né? Que é o que eu quero. Porém, colocar essa experiência e mostrar que eu já trabalhei, já lidei com pessoas. Então, essa é uma grande dúvida que eu tenho. Como que vocês lidaram com isso? Até a Carolina, né, que trabalhou na área de gastronomia antes. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Legal. Na minha entrevista aqui no Nubank, assim, fizeram uma pergunta que eu não vou me lembrar exatamente, mas tipo um exemplo que você conduziu uma negociação. Mano, quando um cliente reclama, sabe, que a comida estava errada e tudo, então você tem habilidades ali de comunicação, de liderança e etc. Como exatamente colocar ali em palavras habilidades do que você está desenvolvendo hoje para a tecnologia? Tem várias, né? Não vou saber numerar todas as da sua área atualmente. Mas eu fiz um esforço também, nessa mentoria que eu fazia da Reprograma, inclusive, eu fiz uma mentoria não técnica, eu fiz uma mentoria de carreira que me preparava para entrevistas. Era uma pessoa do Google, valeu ele, Vitor, obrigada. Ele me ensinava. Tipo assim, a gente falava um pouquinho, e também num outro bootcamp rapidinho que eu fiz, por exemplo, você ser intencional, assim, sabe? Meio que se preparar para a entrevista. Então, tipo assim, não é que na hora, ai, meu Deus, vou improvisar e tentar. Então, fazer esse exercício. Você começa a ver, por exemplo, como eu falei, vai fazer entrevista de brincadeira. É claro que tomara que dê certo, ninguém está jogando ficha à toa.
mas fazer outras entrevistas. Mas antes disso, você tentar pegar quais são as perguntas que mais são, né, vêm aí nessas entrevistas. E aí tentar parar mesmo, refletir e mapear. Tem como fazer esse espelho, né? Eu acho que, por exemplo, como eu falei, tipo, quando você tem uma situação que você teve que lidar sob pressão, sabe? Então, você consegue, sim, pegar exemplos que não necessariamente vão ser aqueles que a gente imagina, né? Que você, nossa, sei lá, porque eu fiz uma coisa muito longa, eu escrevi uma coisa muito complexa. Talvez não seja nesse nível, mas o que a gente está falando é de empresa, né? De relacionamento, de comunicação, de cerimônias e codar mesmo, né? Eu acho que ali você mostra na prática. Então, tentar fazer esse exercício mesmo. Como você vai ter que pensar um pouquinho. Quais são as habilidades que eu tenho? E quais são as habilidades que eu vejo nessas entrevistas que pedem? Como que elas estão se cruzando ali? Meio genérico, mas espero que tenha ajudado. Boa. Então vamos lá, mais uma pergunta online aqui. Olá, pessoal, boa noite. Se especializar em apenas uma linguagem, Java, por exemplo, fecha as portas no Nubank, já que usa uma outra linguagem? Eu acho que a gente pode até generalizar isso para qualquer empresa, né? Então, eu me especializar numa linguagem, vocês acham aí que fecha as portas porque uma empresa usa outra linguagem ou não? Tá bom. Vou falar que não, sabe por quê? É. Aqui no Nubank a gente usa uma linguagem que praticamente só o Nubank usa, então acho que aqui não é nem esperado que alguém saiba a linguagem daqui. E Não, o que eu ia falar é que no Nubank, a gente, como a gente já parte do princípio que ninguém sabe do mercado, o que a gente foi muita... a gente aprendeu a ensinar. Então, a gente não espera que as pessoas saibam Clojure. A gente espera que as pessoas tenham lógica de programação, que consigam aplicar os conhecimentos na linguagem que elas têm mais conforto. Mas eu te interrompi. é isso. Eu acho que assim, quando a gente está vendo júnior, assim, a não ser que a vaga seja muito especializada naquela empresa, eles fazem uma coisa, mas aí você não vai estar sendo mais júnior. E aí eu acho que para vagas mais avançadas, a linguagem talvez seja relevante. Mas eu acho que uma vez que você aprendeu uma linguagem, é muito fácil você, né, aprender a sintaxe da outra, porque a lógica por trás, né, mesmo que sejam de paradigmas diferentes, assim, você consegue, numa curva de aprendizado muito curta, aprender. Então, até onde eu sei, a maioria das empresas não tem muito preciosismo em relação à vaga júnior, você já saber aquela linguagem. Se você souber uma, bem, com aquela coisa da lógica, etc., é suficiente. Eu não boto a minha mão no fogo por todas as empresas. Porque acho que no passado eu já prestei coisas que era para ser Java e era Java. Mas boa parte da minha... um bom pedaço da minha carreira foi sobre desenvolvimento de Java, depois eu acabei indo para consultoria, e aí era o que viesse. Então, a gente vai aprendendo a aprender. Mas, num geral, né, eu vejo, né, que empresas têm indo para um processo muito mais generalista, mas que, invariavelmente, talvez algumas possam ainda pedir, pelo menos que o teste seja feito na linguagem que eles usam prioritariamente. Então, assim, eu não sou nada contra se especializar. Acho que tem valor saber coisas profundamente. Acho que tem desafios no mercado para coisas muito deep, né, bem profundas, técnicas. Mas, para mim, o grande lance da tecnologia é você aprender a aprender. Tipo, putz, se você aprendeu conceitos de uma linguagem, você está muito bem. Pô, estou manjando pra caramba de Python. Tipo, tenta não se prender muito aos detalhes de implementação da linguagem, né? E conseguir usar os conceitos em outras linguagens tendem a ficar mais fáceis. Então, acho que esse é o meu ponto. Assim, acho que talvez algumas peçam, ou Nubank não espera que ninguém saiba Clojure, porque senão ele não contrata ninguém. Boa noite. À noite. Eu fico com uma dúvida aqui, porque eu vi que vocês, elas duas no caso,
recentemente, né, a entrada na área. E aí a minha dúvida é como que foi o portfólio de vocês, né, se vocês construíram algum, e como foi o processo para apresentar na entrevista, linkando com a dúvida que ele teve, né? No caso, você tem um hard skill ali em outra área, e aí você deseja mostrar isso para a pessoa que está te entrevistando. Como que foi você, educação física, e você, no caso, turismo, como que foi mostrar ali essa parte, né? Consigo transformar isso para a tecnologia? Eu acho que bastante do que a Carol respondeu para o Gustavo, né? Sobre como você adequar ali aquelas qualidades, aquelas habilidades que você já tinha dessa outra área e trazer para dentro dos requisitos que a área da tecnologia pede. Então, eu olhei bastante para isso e eu tentei, por exemplo, né? Eu vim da área da educação física, então eu tinha bastante, eu lidava bastante com pessoas, né? Então, eu precisava ter uma comunicação clara, efetiva. Então, isso foram as coisas, os meus pontos que eu quis dar o maior ênfase, assim, nas minhas apresentações, né? No meu currículo, no meu LinkedIn, nas minhas cartas de apresentação. Eu sempre procurei as principais habilidades que eu usava e aí eu trazia isso para a área de tecnologia. Agora, se diz assim, portfólio... mas relacionando essas habilidades da outra carreira. Acho que seria isso mesmo, de pegar ali o máximo que eu pudesse das habilidades que eu precisava mais no dia a dia e trazer ali, principalmente para o LinkedIn. Né? Acho que é a ferramenta que eu mais utilizei. Eu não quero reproduzir mitos, mas eu ouvia muito falar que alguns recrutadores iam lá e mexiam no seu GitHub. Então, durante a minha formação na Reprograma e depois, quando eu estava tentando fazer outras coisas, eu enchi de coisa lá no meu repositório, 200 coisas, sabe? Tipo, vou começar a fazer um projetinho com esse. Então, tudo que eu fazia de deverzinho de casa e tal, eu botava no meu repositório, eu deixei ele bem rico, não deixei lixo, tem lixo sim, mentira. Mas, assim, eu tentava mandar a melhor versão possível que tinha e etc. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, né, me corrijam se não é mito, mas falavam que, realmente, as pessoas usam, às vezes, vão lá no LinkedIn para ver, de repente, suas experiências, sua formação, enfim, mas, tecnicamente, olham... Né? E, assim, durante a entrevista, nos processos seletivos que eu passei, às vezes, eles não te pedem para trazer um portfólio, falar o que você já fez ou não fez. Tem uma prova técnica, por exemplo, que eles te mandam um desafio que ou você tem que fazer na hora, tipo assim, junto com a pessoa, não é uma coisa também assim, prova de fogo e tal, mas que tipo assim, se você tivesse que fazer um sistema de cartão de crédito, né? Como é que você faria? Isso aí é arquitetura, né? Você, a primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Então, assim, as provas técnicas que eu participei ou foram pareamentos, ou me deram uma semana e falaram assim, você tem que montar, sei lá, um formulário de cadastro para uma escola e você tem uma semana para desenvolver usando esse framework ou enfim. E aí você pode fazer, copiar e colar, ler a documentação, ver outros projetos. Então, dentro de portfólio, dentro de processos seletivos, né, eu nunca precisei apresentar, mas eu sempre deixei meu GitHub bonitinho lá e na hora você tem que mostrar um pouco de domínio ou fazer alguma coisa dentro de um prazo, atendendo os requisitos. De novo, não coloco a mão no fogo por recrutadores também. Alguns devem fazer isso mesmo, tá? Então, assim, eu também não acho que precise de um GitHub muito pesado, mas dependendo do desafio, para fora, dependendo de umas coisas, o pessoal olha, tá? Então, só deixando esse disclaimer aí, que eu não boto mão no fogo, não. Mas eu acho que, assim, você vai estar fazendo, se você está fazendo, você está estudando, o que custa você divulgar, guardar lá, consultar? Mas os processos usualmente usam mais do teste técnico mesmo. Boa. Temos mais uma pergunta aqui online, que eu achei muito interessante. Qual a opinião de vocês sobre o modelo de trabalho para iniciar a carreira na área? Né? Então, é possível iniciar no modelo home office? Hoje em dia, vagas júnior é preferível o modelo presencial híbrido?
Eu falava, eu quer falar? Falo demais. Eu vim para São Paulo, né? Eu não morava em São Paulo. Eu comecei nessa área remotamente e, né? Porque também tinha sido a primeira vaga, realidade e tal. E eu optei por vir passar um tempo aqui, né? E aí aconteceu de eu ir também ficar para 42, mas eu senti a necessidade de conhecer meus amigos, meus coleguinhas de trabalho, sabe? Algumas pessoas eram daqui, então eu tinha essa disponibilidade, vontade, etc. E às vezes é muito gostoso sentar do lado de alguém, compartilhar a tela e tal. É primordial? Não. Como a gente falou, existem os seus modelos e tal. Então, assim, hoje a gente tem diversas ferramentas que você até vive mais ou menos virtualmente ali com as outras pessoas. Então, a necessidade de você fazer um treinamento e estar ali presencial tem o seu valor, mas eu não acho que é impeditivo ou que atrapalha, né, alguma coisa. Eu acho que é extremamente possível, mesmo numa vaga júnior, no modelo remoto, né? Tenho amigas que conseguiram suas primeiras vagas trabalhando remoto. E entendo também essa questão de ter a pessoa próxima ali no dia a dia, é bom também. Eu acho que é importante ver o que é mais importante ali para a empresa, para a equipe naquele momento, né? E como que a empresa consegue manter a cultura, né? Como que a empresa consegue manter ali o aprendizado desse júnior. Mas acho que é possível, sim, com certeza. Alô? A gente tem mais 2 perguntas aqui presenciais, tá? E aí depois a gente vai encerrar para a gente ainda fazer um networking aqui, tá bom? Oi, gente. Oi, Carol. Tudo bom? Aqui o pessoal da 42 veio te ver. Um monte de gente aqui. Recentemente, eu tive a minha primeira experiência na área de tecnologia. E é tudo muito alienígena. Todo mundo fala muito alienígena. Muita sigla, muita informação. E eu queria saber o que vocês tinham de dica para dar, conselho para dar, para alguém que acabou de conseguir a primeira oportunidade no mercado. É para você, Carol. Era para mim? Então eu respondi, é isso. Pergunta. Abre a boca, bota a boca do trombone e fala, gente, o que é RFC? RFC. Né? O que é RFC, meu Deus? O que é EKS? Oh, meu Deus, o que é... Todo dia, às vezes, tem uma engenheira aqui que fez justamente um texto falando parem de escrever em siglas. Assim, ela colocou um exemplo real assim, de uma frase que tinha, sei lá, 10 palavras e sendo 6 delas eram siglas, assim, sabe? Tipo, bom... É claro, eu tenho a facilidade de ficar perguntando, enchendo o saco, insistente, e não tenho vergonha, mas não tem outro jeito, sabe? Ou você trabalha ali com o Google ali do lado, tentando botar o máximo de, tipo, alguém falou, sei lá, JVM. Aí você já está, meu Deus do céu, o que é JVM? Né? Java, Virtual Machine e tal. Então, às vezes, não dá para ficar interrompendo toda hora, então sempre manter uma telinha ali no lado, tentando traduzir as coisas em tempo real, ou então realmente perguntar. E se aquela coisa estiver incomodando muito, tiver realmente, né, as pessoas... Eu tenho esse tipo de conversa com meus sêniors, assim, de tipo... eu falei... Eles percebem que, às vezes, eles vão muito direto ao ponto quando você precisa da coisa mais picadinha, né? Então, eu lido dessa forma. Eu pergunto mesmo e deixo minha telinha ali paralela para ir tentando pesquisar enquanto... E isso é todo dia, tá? Eu ainda não cheguei num ponto em que eu ainda já estou entendendo todas as siglas. E abreviações, né? Pode falar, se você quiser, Vivi. Tudo bem. Não tenho nada O que eu ia falar é pergunta. que sempre tem sigla. É sempre novidade. A gente nunca vai saber tudo. Então, perguntar e, sei lá, se de fato está com algum desconforto, tipo, gente, por favor, dá 2 passinhos para trás aqui e volta. Eu acho que é importante. Eu sei que às vezes é bem desconfortável, mas... Eu acho que não passa uma semana no Nubank que eu não aprendo, que não aparece alguma coisa que eu... Nossa, velho, o que é mesmo que esse negócio significa? Tá.
Acho que perguntar acaba sendo a principal ferramenta mesmo. O legal é você ser a mudança, né? Se, por exemplo, daqui a pouco você já vai ter um tempinho de carreira aí, de roda, então, quando você for fazer suas coisas, toda vez que eu reviso documentação, eu coloco o comentário lá. Ou você coloca um link, colocar link para essa referência assim da link, ou colocar entre parênteses na primeira menção o que é aquela sigla. E a gente vai criando um pouquinho mais de cultura em relação a isso. Alô? Só fazer um complemento, só fazer um jabazinho, uma propaganda. A Lev Chica, desculpa se eu pronunciei errado, ela tem um site, o Diciotech, que é open source, dá para contribuir, tem diversos termos lá, então também é uma oportunidade de, tipo, é um projeto open source, então você já aproveita, aprende ali a mexer com GitHub, com essas coisas, e contribui com o projeto também, tá bom? Então, só fazendo essa propagandinha aí, tá bom? É Diciotech. Se você procurar no GitHub, provavelmente deve achar lá. Qualquer coisa, depois me pinga, que aí eu passo o link. Tá tudo bem. Beleza? Próxima pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Karine, eu trabalho na área de gestão de pessoas numa empresa de educação. E aí eu achei bem interessante quando a Maite falou que sempre se cria um código para uma pessoa. E aí eu cheguei à conclusão que usuário feliz não abre chamada. Então, eu gosto muito de pessoa, principalmente de pessoas felizes. Então, eu gostaria de saber, para eu ingressar na área, teria alguma... Eu gosto de colocar a mão na massa, assim. Então, eu gostaria de saber se vocês conhecem algum projeto voluntário que a gente poderia viver essa experiência. Obrigada. Pensando, estou caçando de cabeça aqui. Tem algum de cabeça? Eu conheço só a plataforma Atados, só que eu nunca vi alguma coisa voltada dentro da parte de engenharia de software. Então, no meu passado, né, aquelas coisas, né, que o mundo vai longe. Tinha algumas plataformas que estavam sempre pedindo, né, ajuda ali para construção de sistema, né. Então, lembro de Transserviços, Transempregos, tem vários desses que devem ter algum programa ali no GitHub. Não sei se vocês têm algum de cabeça aí que aceita colaborações, mas eu sei que tem vários. O problema está me faltando o nome. Só para ter certeza, você queria, tipo assim, algum lugar em que você possa ter alguém para fazer projeto e não seria um bootcamp em si, não seria um curso, é uma coisa mais livre, Isso, menos... eu acho que um bootcamp é fundamental para ter a experiência, né? Mas, literalmente, para, nesse primeiro momento, ver como seria estar ali dentro de uma área, sabe? Dentro essa vivência ali, sem ser dentro de um estágio ou de uma primeira oportunidade. Assim. As comunidades mesmo. Eu pensei em 3 aqui. Uma é a Heart Devs. Heart é tipo Heart de coração e tem um 4 no lugar do A ou do E, alguma coisa assim, acho que é do A. Tem o Meetup, tem a Womakers, que elas fazem muita coisa legal. E tem... Qual que era a terceira que eu estava pensando? Enfim, eu pensei assim em meetups em geral. Tem um site, inclusive, que chama Meetup, que aí tem pessoas de comunidades. Eu entrei essa semana num que não era nem Meetup, mas de Clojure. Tem um negócio que chama, Nubank aí, aprender Clojure não precisa, mas enfim, bom dar um passo à frente, que chama Clojure Camp. Eles te mandam um e-mail toda semana falando assim, você quer parear que dia? Né, para a semana seguinte. E aí, alguém que está interessado em ensinar, esse site conecta pessoas para poderem codar junto e criar projetos. Essas são as 3 que eu consigo lembrar. Acho que você lembrou do Makers. Eu acho que acho que tem diversas comunidades dessas orientadas ali à linguagem e a um grupo, acho que especialmente para mulheres, que sempre tem alguma coisinha ali que o pessoal está desenvolvendo. Então, PyLadies, Rails Girls... alguma outra para outra linguagem, Java Girls, tinha uns nomes assim. Todos esses, na verdade, vai ser bom para criar comunidade. Mas tem alguns mais, tipo, o Makers, eu acho que é um que tem bastante coisa ali mais orientado a, talvez, construir ferramentas para apoiar alguma causa,
Preta Lab também, acho que tinha. Tem, eu estou esquecendo o nome, que tem tanta coisa por aí, tipo, dessas comunidades ali, muito para fortalecer a rede. Então, acho que eu iria por essas que a gente deu o nome ali logo de cabeça, mas é isso. Boa, e uma coisa, a Jesseline, a Jéssica Félix, que veio aqui no Meetup passado, pelo que eu sei, ela é tech lead numa ONG. E tem algumas ONGs que aceitam contribuição, né? Então, assim, contribuição no sentido de você poder fazer um trabalho voluntário na área de tecnologia para aquelas ONGs, e aí você vai trabalhar ali. Então, você vai ter um time, vai trabalhar, sei lá, 4 horas por semana, aí depende das necessidades e tudo mais. Aí talvez vale pegar o contato dela, tem no Meetup passado, qualquer coisa eu te passo, e aí talvez entrar em contato, ver como é que é, porque até onde eu sei ela é tech lead numa ONG, tá? Não sei se foi por aí, mas eu também já pesquisei ONGs para eu poder ajudar e tudo mais, e tem essa área, tem alguns sites que você procura ONGs para você poder dedicar o seu trabalho para elas. Legal, Tá bom? Obrigada. De nada. Reprograma mesmo tem voluntariado, assim, tipo, para você trabalhar nas oficinas, assim, é uma vez por mês, sabe, assim. E é muito legal, porque a gente acha que não está capacitado, mas aí você vê, pô, mó legal, você pesquisa e tudo. Boa. Então, encerrar aqui, eu queria agradecer Maitê, nossa moderadora. Queria agradecer Vivi e Carol aí por trazerem a história de vocês, nessa coragem de vir aqui e poder contar, abrir aí como foi o processo de vocês. É muito legal. Agradecer a todo mundo que está aqui presencial, o pessoal que está online ali. Lembrar para todo mundo que vocês vão receber um link de formulário, para feedback e tudo mais. E também a gente recebe, né, as pessoas aqui, então a gente quer temas que vocês queiram ver nos próximos meetups, ou se vocês quiserem falar sobre alguma coisa também, é super válido, pode ser um tema para alguém falar, ou alguma coisa que vocês queiram falar, certo? Então a gente fica aqui mais um pouquinho, que tiver presencial, para conversar, comer alguma coisa lá. E é isso, muito obrigado a todo mundo, e tchau para quem está online. Até uma próxima. Muito obrigado, pessoal.